Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa e sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. Galera, no vídeo de hoje vamos continuar falando sobre lógica de programação. Na semana passada falamos sobre laços de repetição e o conteúdo ficou muito bacana. Se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui no card e na descrição também. E galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre estruturas condicionais e vamos aprender como e onde utilizar cada uma delas. Só que antes disso eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E agora que você já é um inscrito do canal, bora implementar! Galera, então o assunto do vídeo de hoje são estruturas condicionais. E vamos usar PHP para os exemplos, mas da mesma forma que no vídeo da semana passada, esse vídeo é mais um conteúdo sobre lógica de programação do que realmente sobre a linguagem, beleza? E para a gente começar aqui, eu trouxe alguns arquivos já criados. Eu trouxe aqui o index.php, que ele inclui esse styles.php, que tem um código CSS aqui dentro, beleza? Ela é só para deixar os nossos estilos aqui dos exemplos melhor, mais bonitinho para a gente visualizar aqui, beleza? E aqui também eu tenho já um H1 impresso, que é esse título aqui da nossa página, beleza? Só para ajudar aqui nos nossos exemplos, deixar os exemplos um pouquinho mais organizados. Mas nenhum desses caras aqui influenciam nos nossos resultados aqui dos exemplos, beleza? Então se você não tiver esses caras criados aqui, não tem problema, porque eles não vão influenciar nos nossos testes aqui, beleza? E antes da gente partir para as estruturas condicionais em si, a gente precisa falar sobre os operadores lógicos, beleza? Eu vou colocar aqui um H2 escrito operadores lógicos, beleza? A gente vai falar um pouquinho sobre ele, não vou me aprofundar muito nos operadores lógicos, mas eles são operadores que auxiliam nas condições que a gente vai colocar dentro das nossas estruturas e eles vão nos ajudar a entender se o que tem dentro do escopo daquela estrutura deve ou não ser executado, beleza? O primeiro operador que a gente vai falar aqui é o operador E, né? O operador onde eu tenho duas ou mais condições e para que o meu resultado seja verdadeiro, todas as condições precisam ser verdadeiras também, beleza? Aqui eu vou usar uma variável chamada número, que eu vou passar o valor 10. A gente vai usar essa variável para testar esses operadores, beleza? Então aqui embaixo eu falei que a gente vai começar com o operador E, né? Aqui a gente pode definir, em PHP a gente pode definir ele de duas formas, tá? Então eu vou colocar aqui um H3 e eu vou definir end, que é uma das formas que a gente pode definir, e também a gente pode definir ele com dois es comerciais assim. Beleza? Então a gente pode definir dessa forma. Vou atualizar aqui a nossa página só para ver como está ficando. Beleza, ficou legal aqui. E como é que a gente vai testar esse cara aqui, né? A gente vai colocar duas afirmativas aqui dentro e a gente vai validar se as duas são verdadeiras. Se elas forem verdadeiras, se as duas forem verdadeiras, aí sim o nosso resultado é verdadeiro. Se alguma delas apresentar um valor falso, aí o nosso resultado já é falso, beleza? Então eu vou colocar aqui um vardamp aqui. Vardamp é para a gente imprimir um resultado aqui, um dado de uma variável aqui, beleza? Então aqui eu vou colocar, abrir o parênteses aqui, e vou colocar número, meu número aqui, eu vou validar se ele é maior que 5, beleza? Se eu colocar apenas isso daqui, né, e salvar, vamos ver o que vai acontecer. Deu valor true, beleza? Então aqui o meu número foi maior que 5. Vou colocar aqui em cima, ó, uma descrição do que a gente está fazendo aqui. Acho que vai ficar legal, beleza? Eu vou colocar aqui um P para a gente definir aqui um parágrafo aqui. Então vai ser assim, número maior que 5, é a nossa condição, né? A condição que a gente acabou de criar aqui. Vamos dar uma olhada, número é maior que 5, beleza. E agora eu quero saber também se além de ele ser maior que 5, se esse número é um número par. Como que eu sei que esse número é um número par? Eu vou dividir esse cara por 2 e caso essa divisão sobre algum resto, ele é um número ímpar. Se caso essa divisão não sobrar nenhum resto, esse cara aqui é um número par. E aqui dentro do PHP a gente tem um operador que é o sinal de porcentagem que a gente consegue obter o resto dessa divisão, tá? Então a gente pode fazer o seguinte, número maior que 5, end, ou seja, E número dividido por 2, né? Aqui no caso o percentual, aqui o modular de 2, o resto dessa divisão tem que ser igual a 0, então eu quero saber se ele é par, beleza? Então número maior que 5 e aqui também ele vai ser, tem que ser igual a 0 aqui o resto dessa divisão, então a gente vai escrever aqui também, a gente vai colocar end, tá? Não precisa dos parênteses aqui dentro, tá? Mas é só para a gente definir que a gente tem duas condições aqui, só para ficar uma organização melhor, então número, aí porcento 2, ou seja, modular de 2, igual 0. Eu quero saber se o resto dessa divisão é 0. Vamos dar uma olhada aqui que vai acontecer. Coloquei o end aqui, porque eu quero saber das duas. Olha, continuou como verdadeiro.
Porém, se eu trocar esse valor aqui para 7, por exemplo, ele vai ser falso. Mas ele é maior que 5? True. Ele tem um resto da divisão? Tem. Então aqui ele não é 0, então vai ser falso. Se por acaso eu colocasse o número 2 aqui, ele é um número par, mas ele não é maior que 5, continua falso aqui. Então esse cara aqui já está validando para a gente as duas condições. Se alguma delas for falsa, o resultado já é falso. Beleza? Eu posso colocar aqui também, aqui abaixo eu vou colocar outro var dump aqui, só para usar o outro operador aqui, né? O e também aqui, com dois e's comerciais aqui, o operador end. Então a gente pode colocar dessa forma. Vamos dar uma olhada. Ele tem o mesmo valor aqui, tem o mesmo resultado, porque é o mesmo operador que a gente está utilizando, beleza? E também a gente pode negar essas instruções aqui utilizando o sinal de exclamação. Então o que a gente vai fazer? Eu vou copiar esse nosso exemplo aqui, tá? E eu vou fazer o seguinte, vou colocar um sinal de exclamação antes desses caras aqui. Não é utilizado realmente dessa forma, tá? Mas é só para a gente entender que é uma negação. Aqui eu vou fazer o seguinte, o número ele é maior que 5, end, esse cara não é, vou até colocar entre parênteses aqui, não é divisível por 2, aqui não é um número par. Então eu quero saber se é maior que 5 e não é um par. Beleza? Então para isso eu coloco o sinal de exclamação aqui, ó, antes desse cara. Vamos dar uma olhada. Se eu atualizar agora, olha, número maior que 5, end não for divisível aqui por 2, né? Sobrar resto nessa divisão, então eu tenho false e false. Olha que legal, se eu colocar o número 7 aqui, por exemplo, eu tenho aqui false na primeira, porque eu preciso de um número maior que 5 que seja par, e aqui deu true na segunda, né? Verdadeiro aqui na segunda, porque eu quero um número maior que 5 e também que ele seja um número ímpar, ou seja, que ele não seja um número par aqui no caso. E eu posso negar uma estrutura inteira também, né? Aqui eu posso negar uma estrutura inteira, ao invés de negar somente esse cara aqui, eu posso negar toda essa minha condição aqui. Vou até fazer um exemplo aqui, vou passar um parênteses em tudo, tá? E eu vou colocar aqui uma exclamação aqui no início para negar todo esse resultado. Então, caso esse resultado seja verdadeiro, ele vai ser falso. Caso esse resultado seja falso, ele vai ser verdadeiro. Então a gente inverteu toda essa nossa condição, beleza? Vou só atualizar aqui para a gente ver. Então aqui está true e true, ele vai ser true e false. Por quê? O resultado principal era true, mas como eu inverti aqui o dado é falso. Agora, se eu colocar o número 10 aqui, olha a diferença, ele vai inverter aqui. Ele é falso na primeira, mas ele é verdadeiro na segunda. Então aqui eu consegui negar toda essa minha instrução aqui. Eu vou apagar esse cara aqui, só para deixar os dois exemplos iguais, tá bom? E o próximo operador que a gente vai trabalhar aqui é o operador OR, e ele serve para identificar uma condição completa aí como verdadeira, caso uma das suas condições já seja verdadeira, beleza? Não importa se eu tenho 3 condições, 2 foram falsas e uma for verdadeira, se eu estiver utilizando o operador OR, essa condição completa, esse grupo de condições, vai retornar o valor true, vai retornar o valor verdadeiro, beleza? Então vamos fazer um exemplo dela. Eu vou copiar esse cara aqui, esse nosso end aqui de cima, beleza? E eu vou trocar aqui, porque a palavra é OR, o operador aqui é OR, ou dois pipes também. A gente pode definir como dois pipes aqui em PHP, beleza? Então aqui, número maior que 5 ou número, aqui é um número par, né? Modular de 2, não sobra nenhum resto aqui, um número par. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui se a gente trocar esse cara e também trocar esse cara aqui, beleza? Vamos dar uma olhada no resultado aqui. Atualizei. Deu verdadeiro nas duas. Por quê? O número que eu estou trabalhando é o número 10. Ele é o número maior que 5? Sim. Ah, então já daria certo. Agora, se eu fizer número 4 aqui, continuou como true. Porque ele é maior que 5? Não. Mas ele é um número par? É. Então deu true. Agora, ele é um número maior que 5? Não, porque 3 não é maior que 5. É um número par? Também não. Agora deu false. Para dar false nessa nossa condição com OR, preciso que todas as condições retornem falso, beleza? Aí para dar verdadeiro, eu preciso que pelo menos uma condição retorne verdadeiro aqui. E da mesma forma que a gente conseguiu negar aqui as condições com o AND aqui com o operador E, a gente também consegue com o operador OR, beleza? Então eu vou copiar esse cara aqui também e vou fazer o seguinte, vou colocar aqui essas negações, claro que a gente não vai escrever realmente assim, né? Então, se o número for maior que 5 ou ele não for um número par, né? Então aqui ele não for um número par, a gente também vai fazer essa condição. Então aqui, se ele for maior que 5 ou não for um número par, ele já vai retornar verdadeiro para a gente. Vou atualizar aqui,
Olha que legal, ficou true e true, porque ele é maior que 5, o 3 aqui? Não. Mas ele é um número ímpar, no caso ele não é um número par? Não, então deu verdadeiro aqui. Se por acaso eu colocasse o número 4, aí eu inverteria toda essa história, né? Então aqui eu ficaria com o verdadeiro, porque ele é um número aqui, número par, né? E aqui ele não deveria ser um número par, por isso ficou falso aqui. Galera, isso foi uma explicação muito simples aqui sobre os operadores lógicos, dá pra gente fazer vários exemplos aqui, e é muito legal a gente aprofundar nesse assunto. Então se você quiser saber mais, comenta aqui no vídeo que você quer um conteúdo específico de operadores lógicos, de lógica booleana aqui, a gente vai fazer um conteúdo bem legal pra você, beleza? E a primeira estrutura que a gente vai falar é a estrutura if, beleza? Então aqui eu vou colocar o nosso H2, que ele identifica aqui os nossos exemplos, e eu vou falar sobre o if, beleza? O if é uma condição se algo acontecer, se a condição for verdadeira, você executa o que tem dentro do escopo dele, beleza? Então aqui abaixo eu vou fazer um exemplo aqui, vou criar aqui uma variável chamada feriado aqui, feriado, que ela vai ser false, e eu vou criar uma outra variável aqui chamada dia. Beleza? Que é o dia da semana. Eu vou colocar aqui segunda. Beleza? Qual que é a ideia? Eu vou fazer um exemplo aqui onde o horário de atendimento da loja é exibido aqui de acordo com o dia da semana e também ele verifica se é feriado aqui para a gente exibir. Se for feriado ou domingo, a nossa loja estará fechada. Então, o que eu vou fazer? Aqui embaixo eu vou fazer o seguinte. If feriado ou... Aqui eu posso colocar feriado direto assim, ou isso aqui é a mesma coisa, ou isso aqui é a mesma coisa, porque eu estou validando um valor se ele é verdadeiro, logo essa nossa variável feriado aqui ela é booleana, então eu já posso passar diretamente aqui. Então, se for feriado, ou aqui o operador, ou aqui que a gente acabou de aprender, né? A gente pode trocar também por hora aqui, também dá sem problema nenhum. Beleza? Então vou deixar como hora aqui para ficar mais fácil da gente entender. Feriado ou dia igual domingo, ou seja, se o dia da semana for o domingo, o que eu quero mostrar aqui? Eu vou colocar echo, a loja está fechada. Beleza? Então esse daqui vai ser o meu print aqui, o que eu vou imprimir na tela, se ele for domingo. Eu vou atualizar aqui a nossa tela, if não imprimiu nada, por quê? Não é feriado, porque feriado é false, e também não é um domingo, porque aqui está escrito segunda. Se eu ligar o feriado aqui, colocar true no feriado, olha, a loja está fechada. Se eu desligar o feriado aqui, e aqui eu adicionar domingo no dia aqui, vamos ver o que vai acontecer. A loja também está fechada. Isso está funcionando. Porém, eu quero mostrar o horário de atendimento nos demais dias. Então, o que eu posso fazer? Eu posso adicionar a estrutura else. Então, if é se a condição for verdadeira, e o else é se não for verdadeira aquela condição, você imprime isso aqui para mim. Então eu vou colocar if e else aqui nesse nosso exemplo. E aqui abaixo eu já posso passar ele. Beleza? Então if feriado dia igual domingo. Aqui está fechada. Se não for domingo ou não for feriado, vou colocar aqui a loja está aberta das 8 às 18 horas. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui o que vai acontecer? A loja está aberta das 8 às 18. Se eu trocar aqui para domingo, a loja está fechada. Então, isso daqui já está funcionando. Porém, essa loja, no sábado, ela tem um horário diferenciado. Então, a gente precisa de uma outra condição aqui dentro. Então, eu já verifiquei se é feriado ou se é domingo para fechar a loja, mas eu também preciso verificar se é sábado. E aí, se não for sábado, não for um feriado e não for um dia de domingo, aí sim a loja estará aberta das 8 às 18. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar uma outra estrutura aqui, dentro desse escopo do if else aqui, que é o else if, que é o se não se. Vamos fazer um exemplo aqui que eu acho que vai ficar mais legal da gente entender. Então aqui é else if, e o else if recebe aqui uma outra condição, beleza? Para a gente imprimir esse cara aqui. Então a ideia é a seguinte, aqui dentro eu preciso verificar se é um sábado, dia igual sábado, beleza? Se o dia for igual sábado, a loja está aberta das 8 às 12 horas, beleza? Então aqui eu abri a loja apenas até o meio-dia no sábado. Então, se essa condição for verdadeira, imprime que a loja está fechada. Se essa condição não for verdadeira, mas essa for verdadeira, imprime essa mensagem. Se nenhuma das condições anteriores forem verdadeiras, a gente pode imprimir essa outra aqui. A gente pode passar vários else if aqui,
quantos você precisar, tá? Não que isso seja uma boa prática, usar vários else if, usar vários contextos assim de condições, mas é possível passar, beleza? E vamos testar aqui para ver se isso aqui está funcionando, né? Segunda-feira, ele imprimiu sábado aqui, eu coloquei o operador errado aqui, então eu coloquei apenas um igual, então ele sempre entrou nessa condição aqui, então eu vou colocar 2 iguais aqui, aí sim, então se dia for igual, ou seja, se o conteúdo da variável dia é igual ao sábado, ele imprime esse cara pra gente. Vamos atualizar agora. Agora ficou certo, a loja está aberta das 8 às 18 na segunda. Agora se eu trocar para quinta, por exemplo, ele vai estar aberto ainda das 8 às 18, porque ele está caindo nessa última condição. E por fim aqui eu vou testar o nosso sábado. Vamos testar o sábado aqui. Olha aqui, das 8 às 12, ok? Nosso domingo está fechado. Vamos ver? Domingo está fechado. E aí nossa semana foi reiniciada, chegando aqui na segunda novamente. A segunda está aberta. Se for uma segunda que é um feriado, a nossa loja vai estar fechada, beleza? Então, esse cara aqui é a estrutura condicional de if, else e else if, beleza? E a próxima estrutura condicional que a gente vai trabalhar aqui é a estrutura do switch, beleza? O switch ele é muito legal porque dá pra gente validar valores diferentes em uma mesma variável, então acho que essa é a grande sacada dele. Então eu vou colocar aqui o nosso HR para separar os nossos exemplos aqui, e eu vou definir aqui o nosso H2 como switch case, beleza? Esse é a nossa estrutura condicional desse novo exemplo, beleza? Para isso eu vou criar uma variável aqui chamada código, e ela vai receber o valor 1 aqui dentro. E a gente vai validar aqui esse código para a gente imprimir uma mensagem diferente de acordo com esse código, beleza? Aqui no if eu consegui passar várias condições, aqui, e a diferença para o switch é que eu vou validar o valor de uma variável, beleza? Então aqui eu vou fazer o seguinte, switch, como se fosse um botão de switch mesmo, para você trocar essa posição aí de alguma coisa de acordo com o valor de uma variável. Vou cancelar aqui, vou excluir esse conteúdo que o Atom criou para mim. E aqui você passa a variável, né, que você vai verificar o valor dela. E aqui abaixo a gente vai definir aqui os casos, né? Caso essa nossa variável, o valor que está nesse nosso switch aqui, seja igual a 1, eu quero fazer o que aqui dentro? Eu quero imprimir uma mensagem que é código de acesso a. Beleza? Vou atualizar aqui para a gente ver. Código de acesso a. Se eu trocar aqui para 2, o que vai acontecer? Não imprimiu nada. Beleza, então aqui eu posso colocar o nosso código 2. Beleza, vou colocar o nosso código 2 aqui. Beleza, agora vai ser o código de acesso B. Vou atualizar aqui. Funcionou legal. Porém, se eu voltar para 1 aqui esse nosso código, olha o que vai acontecer. Código de acesso A e o código de acesso B. Por quê? Porque ele caiu nessa condição e ele não foi parado. Então, se ele caiu nessa condição, ele vai imprimir todas as de baixo também. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o break. Lembra do break do vídeo da semana passada, onde a gente usou para parar os laços de repetição? Aqui também ele é usado. Então, eu falo assim, você vai fazer essa instrução aqui em cima, que é imprimir essa mensagem, e abaixo você vai parar. Você não vai seguir para o próximo nível, para o próximo caso aqui, beleza? Vou atualizar agora com o break, vamos ver. Agora ele imprimiu só o A. E agora eu coloco o 2 aqui. O 2 não tem break, mas não tem nada abaixo, né? Eu já vou colocar o break aqui para a gente não esquecer. E eu vou colocar aqui um novo caso, aqui o caso 3, né? E eu vou colocar aqui um echo também de código de acesso C. Beleza? Vou passar o nosso break aqui. E aqui abaixo eu quero definir uma opção aqui que é o código inválido, tá? Se não for 1, não for 2 e não for 3, eu quero definir esse código inválido. Então como que eu posso fazer isso? Para isso eu utilizo o default. E aqui dentro eu passo um echo também, uma instrução que você precisar. O echo aqui vai ser código de acesso inválido. Beleza? Então, se não for algo entre 1, 2 e 3, ele vai imprimir essa mensagem para mim. O default sempre é a última opção e ele não precisa do break aqui, beleza? Então, tá bem tranquilo aqui a gente deixar ele sem break. Vou atualizar aqui, só que eu vou colocar o número 3 aqui. Código de acesso C. Se eu usar qualquer coisa diferente de 1, 2 e 3, ele imprime pra gente código de acesso inválido, beleza? Então, acho que isso aqui já é bem legal da gente trabalhar e a gente já viu uma diferença aqui. Em instruções, condições mais complexas, a gente pode usar o if aqui.
condições que você vai verificar o valor de uma variável, utiliza o switch. O switch ele tem uma performance melhor que o if nesse caso, né, para você validar o conteúdo de uma variável, porque senão você teria que criar vários else if aqui e seria um pouquinho mais bagunçado aqui no seu código. E um outro operador legal aqui que dá pra gente falar, né, uma outra estrutura condicional que dá pra gente falar aqui é o operador ternário. O operador ternário ele é muito legal quando você quer definir um valor em uma variável de acordo com uma condição. Ele vai ter um valor se a condição for verdadeira, ele vai ter outro valor se essa condição for falsa. Beleza? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, vou copiar esses dois caras aqui, eu vou colocar aqui embaixo, vou trocar aqui por operador ternário. Beleza? Então, operador ternário aqui. E a gente vai atualizar aqui. O operador ternário carregou aqui. E a gente vai utilizar esse cara. Eu vou definir aqui embaixo um H3 aqui. Apenas com a estrutura do operador ternário para a gente entender um pouquinho. O operador ternário ele precisa de uma condição. Beleza? Para ele existir. E aí ele usa a interrogação para separar a condição dos valores. Então aqui a interrogação. E aqui o valor, caso a condição seja verdadeira, então vou colocar aqui valor verdadeiro. E dois pontos, valor falso. Beleza? A ideia é a seguinte, caso essa condição seja verdadeira, esse nosso operador vai retornar aqui para a nossa variável, que a gente estiver fazendo com ele, o valor verdadeiro. Caso essa condição seja falsa, a gente vai retornar aqui para ele o valor falso, beleza? Então aqui, o que a gente vai fazer? Aqui dentro eu vou criar aqui uma variável aqui chamada ativo, tá? E ela vai ter o valor booleano, true e false. E aí eu quero imprimir se o nosso sistema está ativo ou não. Para isso, então, eu vou fazer o seguinte, echo ativo igual a true. Eu posso colocar ativo direto, porque ele é booleano, né? Então, se estiver ativo, eu vou definir como o sistema está ativo. Caso não estiver ativo, o sistema não está ativo. E vamos dar uma olhadinha no que vai acontecer. Aqui ficou junto ao H3, eu não fechei ele aqui. Então, vou fechar o H3 aqui. Vamos ver? Agora sim. Ele mostrou que o sistema está ativo. Se eu trocar para false, vamos ver? O sistema não está ativo. Por quê? Enquanto esse cara for true, essa nossa condição aqui for true, ele vai imprimir esse cara. Quando ela for falsa, ele vai imprimir esse cara. E eu estou retornando isso aqui para o echo. Aqui eu posso retornar para uma outra variável, que é chamada mensagem, por exemplo. E aí eu posso imprimir essa mensagem aqui dentro, que é o mesmo resultado. Olha, ele não muda. Estou atualizando a página, ele não muda. Vou colocar aqui o true aqui, que a gente já define aqui. E aqui, da mesma forma que o if, a gente pode passar uma condição bem maior aqui, com operadores lógicos, uma condição com várias subcondições, né, aqui dentro. Eu vou fazer um exemplo aqui, utilizando mais de uma condição aqui. Eu vou colocar dois BRs aqui, só para separar esses dois exemplos aqui que a gente vai fazer. E aqui abaixo eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aquele nosso feriado lá, feriado, true, e também o dia aqui da semana, segunda, para a gente fazer uma mensagem um pouco mais simples, claro, porque eu vou ter apenas duas condições, verdadeiro ou falso, né? Aqui para a gente utilizar, e a mensagem vai ser a seguinte. Caso, vou colocar aqui entre parênteses aqui, essas nossas condições, sempre que você tiver mais de uma condição dentro de um ternário, utilize os parênteses aqui para assegurar que todas as condições tenham surtido o efeito necessário aqui dentro, beleza? E aqui eu vou colocar o seguinte, feriado, se for um feriado, né? Feriado for igual a true, ou o dia da semana aqui, dia for igual a domingo. Se for isso, a loja estará fechada. A loja está fechada. Beleza? Se não for isso, a loja está aberta das 8 às 18 horas. Claro, eu não consigo fazer a condição do sábado aqui dentro, porque eu tenho apenas dois valores. Mas essa condição aqui, se ela for verdadeira, a loja estará fechada, senão ela estará aberta. Vamos dar uma olhada. Vou atualizar aqui. Ah, eu não imprimi aqui a mensagem, só criei ela. Vou colocar aqui echo mensagem. Vamos ver. A loja está fechada, porque feriado é true. Vou colocar feriado como false. E a loja está aberta das 8 às 18. Se eu trocar aqui para domingo, ela vai estar fechada. E também se eu colocar aqui que é um feriado também no domingo, ela vai continuar fechada. Beleza? Porque esse é o nosso resultado aqui. Então o operador ternário ele é muito usado quando você tem uma variável ou algo que depende de um valor. E esse valor ele é condicional a alguma coisa. Então, se esse cara aqui for verdadeiro, se a sua condição for verdadeira, essa nossa variável vai receber
um valor x. Se essa condição não for verdadeira, a nossa variável vai receber um valor y aqui. Então, vamos definir aqui os modelos. Instruções de condição complexas, quando você tem mais instruções, chamadas de outras funções aqui dentro, enfim, você pode utilizar o if. Quando você tem uma condição que ela é equivalente ao valor de uma variável, você vai executar ações diferentes de acordo com o valor que essa variável tiver, você pode utilizar o switch. E se você quiser definir o valor de uma variável, um argumento de uma função, enfim, que esse cara que ele deve receber uma condição para ter um valor ou outro, você pode utilizar aqui o operador ternário, beleza? Utilizando essas estruturas condicionais aqui para o que elas foram feitas, né, para resolver esses problemas diferentes, a gente consegue um código muito mais organizado e com uma performance muito melhor do que utilizar apenas o if lá em todas as nossas situações. E galera, com isso finalizamos nosso vídeo de hoje, e esse é só o começo do que podemos fazer com as estruturas condicionais. Inclusive o operador ternário aqui em PHP tem algumas variações de sintaxe que auxiliam muito nos nossos projetos. Então se você curtiu esse conteúdo sobre lógica de programação com PHP e quer ver mais conteúdos como esse por aqui, deixa seu like nesse vídeo, comenta aqui embaixo falando que você quer ver a série completa de lógica de programação aqui no canal. É isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Deixa o like no vídeo e compartilha com os seus amigos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se quer ficar por dentro de todas as novidades do canal, siga a gente nas redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram é tudo WDev Oficial. E se ainda não viu os últimos vídeos que saíram no canal, saíram conteúdos muito bacanas e você não pode perder. Vou deixar aqui do lado pra você assistir. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.